Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje para a gente discutir a história de um dos pensamentos que influenciou decisivamente a transição do mundo moderno para o mundo contemporâneo e foi um dos grandes pilares, tanto da Revolução Industrial quanto também do processo de consolidação do movimento iluminista. E diga-se de passagem, muitos confundem ou entendem esta corrente de pensamento dentro do pensamento iluminista, mas na verdade ela é um pouquinho anterior e ajudou a consolidar um dos grandes valores do iluminismo no século XVIII. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pensamento do liberalismo econômico, e é isso aí. Então, para contextualizar e entender um pouquinho desse pensamento, precisamos voltar ali para o século XVI, quando ele começa a surgir como um dos grandes movimentos de crítica ao sistema mercantilista. Lembrando que o mercantilismo era o sistema econômico, social, político vigente durante o período aí basicamente da Era Moderna, dos estados absolutistas europeus. Então, a grande característica do mercantilismo era a sua intervenção estatal. Os reis absolutistas, para ter controle sobre a sociedade, criaram um sistema econômico onde tinham total controle e interferência sobre basicamente todas as atividades, em especial econômica. Então, nessa consolidação e expansão das atividades comerciais do século XV e XVI, começa a surgir o desejo do liberalismo, da não interferência do poder do Estado sobre as relações econômicas. E é dentro deste contexto que o movimento do liberalismo econômico começa a se desenvolver na Europa, em especial na Inglaterra, a partir do século XVI. Mas é em especial no século XVII, no século XVIII, que ele vai ganhar uma grande força aliada ao movimento iluminista, aonde vai trazer a valorização da razão, dos conceitos de liberdade e igualdade. E então ele vai se transformar num dos grandes pilares do continente, da Europa e do pensamento racional dentro desse contexto de transição, das grandes transformações que a gente vai ver. Então o que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje é justamente um pouco dessa estrutura desse pensamento, dos valores daquilo que nós chamamos de liberalismo clássico, que é estes princípios, esses valores trazidos por estes primeiros pensadores, em especial pelo Adam Smith, que foi um dos grandes precursores deste pensamento liberal econômico nesse sentido. Então, basicamente, o liberalismo ele nasce como uma pauta de crítica ao sistema mercantilista, esse sistema que tinha como principal característica a intervenção do Estado. Então a grande marca do liberalismo econômico é o laissez-faire, laissez-passer, deixe fazer, deixe passar. Eles começam a defender a ideia de que o mercado deveria ter total liberdade para sua atuação, basicamente sem intervenção do Estado, sem influências externas. Eles começam a defender a ideia da livre concorrência, sem uma instância regulamentadora externa às atividades econômicas, no sentido de que a economia não precisa de intervenção. Ela tem uma dinâmica própria, aonde ela vai criar sua autorregulamentação a partir de um conceito que vai ser desenvolvido pelo Adam Smith, que é a ideia da lei da oferta e da procura. Então, a partir da demanda, da necessidade, o mercado vai criar as suas práticas e as suas relações, as suas formas e suas regulamentações sem essa interferência, possibilitando então esta autorregulamentação nesse sentido. Então, os princípios básicos do liberalismo o Estado não deve interferir nessas relações. Qual é o papel do Estado? Assegurar a ordem, a manutenção, em especial da propriedade privada, garantindo a ideia de que aquilo que eu conquisto com o meu trabalho é meu e não tenho direito de perdê-lo, de alguém tirar de mim, Então as leis não poderiam, de uma forma geral, prejudicar e interferir na dinâmica econômica, Então o Estado deveria garantir e assegurar o equilíbrio dessas relações para que então a economia, a partir da sua demanda, da sua lei da oferta e da procura, da sua dinâmica, produzisse
introduz então essa autorregulamentação e estas relações. Por isso, um dos grandes precursores desse pensamento, e não dá para falar de liberalismo econômico sem lembrar do nome de Adam Smith e a sua principal obra, A Riqueza das Nações. Então, Adam Smith foi um dos grandes primeiros pensadores a trazer essa valorização da razão e esse conceito da liberdade, aplicando em especial nestas dinâmicas, nessas relações econômicas dentro do contexto da Inglaterra do século XVI para o século XVII. Né? Ele vai ser talvez uma das grandes heranças destes escritos e desse pensamento do Adam Smith. É um princípio básico do liberalismo, que é a ideia da lei da oferta e da procura. O Estado não deveria deixar, né, ou intervir na economia, aonde a economia produziria sua própria regulamentação, suas próprias regras, né, sua própria dinâmica. O Estado encontraria, né, a economia, perdão, encontraria seus limites naturais de estabelecer seus valores de oferta e de procura, seus preços de serviço, inclusive o valor de mão de obra, salários pagos, né? Então o Adam Smith produz um conceito que ele vai chamar da mão invisível do mercado. Então o mercado, a partir das suas regulamentações, das suas relações, das suas dinâmicas, das suas necessidades, produziria esta autorregulamentação sem precisar de uma interferência externa, em especial do Estado nesse sentido. Então, a principal obra do Adam Smith escrito, né, que vai ser a grande base teórica do liberalismo econômico, é o livro A Riqueza das Nações. Neste livro ele vai produzir: a riqueza de uma nação está em especial na exploração do trabalho humano, né? Então aqui começa a se mudar a concepção e a mentalidade econômica que vai construir basicamente aquilo que nós temos hoje com o sistema econômico capitalista. Então, para o Adam Smith, a riqueza estava justamente na exploração da mão de obra, do trabalho humano, né? Na divisão do trabalho. Então, ele traz esses primeiros conceitos, né, da ideia da competitividade internacional, do livre concorrência a partir da lei da procura e da exploração e da riqueza a partir do que o ser humano produz nesse sentido. Mas não era só produzir como se produzia antes, precisa mudar esta dinâmica e este processo. Então ele traz o conceito da divisão do trabalho, de fracionar o trabalho em partes, da divisão técnica também, que o trabalhador precisa se especializar em uma parte da produção, ser responsável por uma parte, e isso vai fazer com que ele aumente a sua produtividade, seu conhecimento, sua especificidade sobre a sua atividade. Então isso aumentaria a quantidade produzida, diminuiria o custo e aumentaria a lucratividade. Então Adam Smith traz essa grande teoria básica do que vai começar a ser produzido e vai dar as bases do que vai ser, né, basicamente o capitalismo a partir daí, né? Então, a economia deveria ser a norteadora das relações do mercado, sem interferência de nada. A livre disputa entre a oferta e a procura geraria eficácia econômica e produziria em menos tempo, atenderia as necessidades e produziria num sistema mais eficiente e mais lucrativo a partir dessas teorias do Adam Smith. Outro pensador que foi importante para a consolidação do liberalismo econômico foi o David Ricardo, também economista inglês do século XVIII, início do século XIX já, mas um dos grandes herdeiros do pensamento, tá, do Adam Smith. Ele vai produzir aí um conceito e um livro em especial, né? Uma das obras dele é extremamente importante, O Princípio da Economia e Tributação, de 1817, aonde ele traz a lei que vai ficar marcada como a Lei Férrea dos Salários. Então ele defendia a ideia de que as fábricas deveriam produzir uma economia a partir de uma economia da austeridade, né? Ter o máximo possível, criar condições para ter o máximo de lucro possível. E como que isso era possível? Com a diminuição dos gastos, ter um mínimo de gasto possível. Então ele defendia em especial que os trabalhadores deveriam receber salários que arcassem apenas com o mínimo daquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, em especial, esse pensamento do David Ricardo vai marcar o início do processo da Revolução Industrial, da condição mais precária dos trabalhadores, porque isso vai nortear muitos dos valores e dos ideais
desse liberalismo e desse novo sistema econômico que começa a ser gerido e produzido e transformado a partir aí dessa transição do século XVII, século XVIII, século XIX, que vai marcar também o processo da Revolução Industrial, o avanço tecnológico, enfim, o pensamento liberal econômico ele é o grande responsável, tanto pelo grande avanço e desenvolvimento que nós vamos viver, né, que nós vamos aí nomear de Revolução Industrial, mas também tem um outro lado que ele produziu algumas interpretações que basicamente são um pouco confusas nesse sentido e produz, de uma certa forma, principalmente para os trabalhadores, nesse contexto e nesse tempo, uma condição bastante precária, né? Então, mas esse pensamento foi a base do que se tinha nesse contexto e também ajudou aí a proliferação do movimento e foi fundamental para a proliferação do movimento iluminista nesse contexto, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa sua curtida e segue o canal.